Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho, é sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa Rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida. Quem quiser ouvir a Rede União é só acessar Valdeir Carvalho /Rádio Metrópole 7 ou Rádio Metrópole 7 /Valdeir Carvalho. A programação da Rede União de Rádio começa às 7 da manhã. Vamos falar sobre esporte, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre o nosso Vasco da Gama. A gente, graças a Deus, uma felicidade geral, né, na nação vascaína, porque o Vasco fez uma bela de uma exibição contra o São Paulo, e foi assim, já fazia tempo, né, que a gente não via essa exibição do Vasco. Deu orgulho, uma quinta-feira para sexta. Poxa, mas foi uma sexta-feira maravilhosa. O Vasco terminou aí, né, essa rodada fora da zona do rebaixamento. Sim, é para ser comemorado, é para ser realmente ficar assim com o coração fervendo pela postura do Vasco da Gama. Dizendo ao Fernando Diniz, pô, sensacional, né, o trabalho que ele vem fazendo aí de recuperação, e também apoiando o Ryan, né, ele está conseguindo trabalhar, está conseguindo dar um norte ao Ryan. Também o Felipe Coutinho, a gente critica tanto o Felipe Coutinho, né, mas também jogou muito bem. Todo o Vasco da Gama, graças a Deus, contra o São Paulo, jogou muito bem, jogou bem mesmo, e é assim que a gente espera ver o Vasco da Gama. E é assim, eu não só espero ver, mas eu acho que a gente vai ver um Vasco da Gama realmente, né, bem diferente, porque o Pedrinho, a gente vem enfatizando isso daqui, por mais que estejam tentando atrapalhar o Pedrinho, estão tentando de tudo, né, porque infelizmente no Brasil é assim, né, no Vasco da Gama também é assim. Você tem que ter terra arrasada. Para muitas pessoas dentro do Vasco, não interessa. Essa vitória do Vasco que teve agora na quinta-feira contra o São Paulo, para muita gente, para aquela cambada que está ali dentro de São Januário, dentro do Vasco, né, as aves de rapinas, eles estão revoltadíssimos, né? Porque eles não conseguem ver o Vasco de uma outra forma. Eles querem ver o Vasco sempre ali arrasado, para eles poderem tirar ali sempre os lucros deles, né? Continuar com seus objetivos. Não importa o clube, o que importa são os interesses deles. Então, muita gente está contrariada com esse resultado do Vasco. Eles queriam o Vasco na zona do rebaixamento. Quando o Fortaleza estava jogando contra o Santos e o Vasco estava na zona do rebaixamento com empate, muitos desses ali que estão dentro do Vasco da Gama, dos inimigos do Vasco, mas que estão dentro do Vasco da Gama, esses inimigos bateram palma, ficaram contentes, rindo à toa, felizes da vida, mais felizes do que pinto no lixo, né? Então, quando foi ali já, né, dado o resultado, assim que acabou alguns jogos antes do Vasco jogar, e o Vasco estava na zona do rebaixamento, esses inimigos do Vasco estavam até rolando, felizes, contentes, achando que o São Paulo iria ganhar e o Vasco iria continuar na zona do rebaixamento nesse período aí do Mundial, nessa paralisação de 30 dias. 30 dias ali o Vasco, essa gente estava batendo palma, soltando fogos de serpentina, né? Até ali já deveriam estar até fazendo ali as suas comemorações. E aí, quando começa o jogo do Vasco, né, quando o Vasco começa com aquela impetuosidade, com aquela organização, e eles começam a observar, né, um novo Vasco da Gama, o Vasco vencendo o São Paulo, pronto, aí foi água no chope. Aí esses inimigos do Vasco, né, água no chope. Aí ficaram revoltados, ficaram furiosos, com certeza, porque eles não poderiam imaginar que o Vasco iria vencer, né, essa partida, e também não poderiam imaginar que o Vasco iria terminar fora da zona do rebaixamento, que o Vasco iria passar, né, 30 dias fora dessa zona do rebaixamento. E ainda, Vasco bem classificado no Campeonato Brasileiro, o Vasco bem classificado também está ali na Copa do Brasil, e o Vasco também na Copa Sul-Americana. Pô! Aí os inimigos do Vasco estão revoltadíssimos. Não pode. Eles queriam o Vasco fora, né? Eles queriam o Vasco fora da Sul-Americana, da Copa do Brasil, o Vasco na zona do rebaixamento, para estar criticando, falando do Pedrinho. Mas graças a Deus está dando tudo certo. E a gente sempre falou aqui, eu torço muito pelo Pedrinho, pela pessoa que o Pedrinho é, né? A gente sabe
do que ele realmente tem em mente. Ele, o Felipe, essas pessoas têm uma importância para o Vasco da Gama, embora alguns estão, né, tentando destruir a imagem deles. Mas, graças a Deus, né, ele já está trazendo aí um diretor de futebol, parece que a pessoa é competente, e o Vasco está em boas mãos, está na mão do Pedrinho, está na mão do Felipe, está na mão do Fernando Diniz. Então, graças a Deus, o Vasco está em boas mãos. Mesmo que não queiram, né, dar essa paz para o Vasco, porque eles não querem a paz no Vasco da Gama, mas parece, né, que esses Felipe, parece que o Pedrinho, junto com o Fernando Diniz, parece que estão conseguindo impedir, né, com que essa tragédia, essa tsunami que está querendo chegar no Vasco, né, essa coisa negativa, eles não estão deixando isso passar para o campo. Então, quer dizer, estão servindo de escudo, né, estão blindando ali essa parte do futebol do Vasco. Então, graças a Deus, está dando certo e vai dar certo, porque aí tem que ser usado, né, o Pedrinho, contra tudo e contra todos, o respeito vai voltar mesmo, entendeu? E com certeza o Vasco vai caminhar em outros mares, mesmo, né, contra aí uns revoltosos, contra os inimigos do rei, contra os raivosos, contra os rancorosos, contra essas aves de rapina que estão no Vasco, das pessoas que infelizmente se dizem vascaína, mas tá com pele de cordeiro, mas são tudo lobos vorazes que estão querendo ver o Vasco no fundo do poço novamente. Gente ruim, perversa, gente do mal. Mas se Deus quiser, isso não vai acontecer. Estamos aí, vamos torcer, né? Aí sim, vamos secar os nossos adversários no Mundial de Clube. Eu já falei que o Botafogo e Fluminense eu já comprei, né, ali um secador. E para o Flamengo, né, para o Mulambo, eu comprei uma torradeira para torrar o Flamengo. Então, quer dizer, é isso. Mas, lógico, dentro de uma civilidade, né? Dentro de uma civilidade, dentro daquilo que nós temos, assim, no futebol, dentro de uma rivalidade mais sadia. Logicamente que eu não vou torcer por eles, né? Vou torcer contra. Lógico, eu quero que o Vasco da Gama seja o vencedor, mas também nada de uma coisa muito negativa, mas torcendo contra os nossos rivais e sempre a favor do Vasco da Gama, mas querendo sempre o bem do Vasco. Eu acho o Vasco um time, ele nunca teve tranquilidade, mas é um clube gigante, é uma torcida gigante. Poxa, sempre teve tudo e vai ter tudo para dar certo. É só deixar o Pedrinho trabalhar, é só dar tempo ao tempo que nós vamos obter os resultados. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço a você e esteja com a gente sempre, estamos juntos. Forte abraço e até uma próxima.